Então, salve, salve, turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, né, mais um encontro da gente. Só lembrando que hoje o nosso encontro é de história, ok? Então a gente vai continuar a estudar sobre a colonização, né, ou seja, e o povoamento, né, da América, de toda a América, né, mas do ponto de vista, né, sobre o ponto de vista dos espanhóis, né? Geralmente a gente costuma a associar, né, todo esse processo de colonização e a gente acaba vendo todo lado apenas pelo lado dos navegantes portugueses, né? Porém a gente está estudando um pouco, né, sobre a colonização aos moldes espanhóis, né, aos modos espanhóis, ok, gente? Então vamos continuar aqui, né? Então, mas antes disso a gente pega aí a última atividade trabalhada em sala, que foram as páginas 202 e páginas 203, ok? Página 203. Então tem aí todo o gabarito, né? A correção direitinho do que eram as respostas corretas, né? Vi que alguns se confundiram, né, nessa questão 2, né? Mas porém vocês podem fazer a correção, beleza, gente? Pausa o vídeo, faz a correção direitinho. O professor sempre reforça que vocês façam, beleza, gente? Então vamos aqui continuar, né? Ou seja, a nossa videoaula de hoje, beleza? A gente parte agora um pouco sobre a administração colonial, né? Os vice-reinados e as capitanias gerais, ok? Lembrando que a gente está trabalhando, né, o aspecto colonial sobre o ponto de vista dos espanhóis, como foi o povoamento espanhol diante da América, ok? Os núcleos de povoamentos, né, criados durante o século XVI, né, ao longo da América, cumpriam um decisivo papel de colonização. À medida que a população de colonos aumentava e as relações econômicas de extração mineral cresciam, os modelos de administração necessitavam de uma reformulação e adaptação a novas realidades. Foram criadas, né, 4 novas estruturas administrativas para melhorar e fortalecer a organização política e econômica na América. Por que isso aqui, né? Ou seja, foram percebendo que a América ela estava de certa forma dando o sentido ideal, né, da colonização dos espanhóis. Os espanhóis eles foram para nas Américas, né, ou seja, simplesmente com a busca de metais preciosos, né, ou seja, eles vieram em busca de minérios, eles vieram em busca de metais preciosos, de riquezas, ok? E de certa forma encontraram, né, com grande abundância. Né? Então, para isso, foram criando cada vez mais estruturas administrativas que pudessem cada vez mais organizar politicamente e economicamente as relações dentro da Europa, né? Enfim, dentro da América, junto com a Europa, ok? Então, ó, dentre essas novas estruturas administrativas, né, surgiram as audiências, que eram órgãos que realizavam funções judiciárias, além de organizar aspectos como a fiscalização das relações comerciais e o controle da cobrança do quinto da extração mineral que se pagava à coroa espanhola. Ok? O Conselho das Índias, ok, foi criado em 1524 com a finalidade de gerar um maior controle da coroa espanhola sobre as colônias da América. Cabia ao Conselho criar as leis econômicas, políticas e penais, ok? Os vice-reinados, né? Esses vice-reinados foi o quê? A extensão territorial de dominação espanhola na América era bastante grande. Criou-se, então, uma estrutura que formasse possessões, unificando territórios de acordo com seu posicionamento geográfico e suas características econômicas, como a extração mineral e o comércio local, ok? Existiram, na verdade, 4 vice-reinos, né? O da Nova Espanha, em 1535, o do Peru, em 1534, Nova Granada, no século XVIII, e o Rio da Prata, também no século XVIII. Os administradores dos vice-reinados eram os vice-reis, né? Que eram nobres indicados pela coroa espanhola. Controlavam a exploração das minas e a catequização dos indígenas. Em outras palavras, representavam as ideias e as ações da coroa espanhola. Ou seja, era alguém indicado pela própria coroa espanhola para praticamente administrar as regiões ali habitadas, né, recém-descobertas, entre aspas, né, porque já existiam povos, civilizações riquíssimas aqui, enormes, ok? Então perceba que tipo eles têm praticamente a mesma função das capitanias hereditárias que a gente estudou, né, com relação aos povos de Portugal, né, que eram os capitães donatários e tudo mais. Percebam que eles têm praticamente as mesmas características. Eles eram chamados de vice-reinos, ok?
Então, as capitanias gerais, né, elas foram criadas no auxílio administrativo aos vice-reinados em áreas que não estavam sob o controle consolidado. Existiram 4 capitanias, né, a de Cuba, a de Guatemala e a do Chile e a da Venezuela, ok? Muitos funcionários dessas regiões que deviam obediência ao rei, né, passaram a contestá-los. Okay? Então a gente tem aqui praticamente, ó, como era que era regionalizado, né, essas capitanias, né, pelo período. Então a gente está vendo ali, ó, tem o vice-reino da Nova Espanha, a gente tem ali a capitania geral da Guatemala, o vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru, né? E ali a gente tem ali a parte já da América Portuguesa, né? Das conquistas que Portugal foi tendo diante, enfim, avançando um pouco o Tratado de Tordesilhas. A gente tem ali o vice-reino do Rio da Prata, né? Aqui é um mapa político, né, que mostra a organização administrativa da Espanha, né, na América, baseada nas capitanias gerais e vice-reinos. Beleza? Toda a predominância aí dos colonizadores espanhóis diante da coroa espanhola, né, diante de povos da América, ok? Então a gente tem aí, né, a divisão, né, de como que era. A gente tem aí uma semelhança a gente pode dizer que tem uma semelhança bem, né, alta com o que a gente praticamente tem hoje, né? Ou seja, no topo da pirâmide, ou seja, a gente tinha aí os espanhóis, né? Lógico que eles eram os colonizadores, né? E eles tinham altos cargos, privilégios, né? Aí tinha os crioulos, né? Que eram descendentes de espanhóis nascidos na América, elite colonial, né? Grandes proprietários e comerciantes, integrantes de cabildos, né? Mestiços, perdão, gente, mestiços, que eram os artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, entre outros. E os indígenas, né, e negros é quem ficavam praticamente em toda essa base, sustentando os demais, que eram os discriminados e explorados, né, formavam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e nas minas. A sociedade da América Espanhola não tinha mobilidade social entre suas camadas, né? Isso dizia o quê? Que indígenas e negros um dia não poderia chegar a ser os chapetones, por exemplo, que era o mais alto grau, né? Que era o topo da pirâmide, ok? Porque não existia mobilidade social. As relações econômicas na América Espanhola, né? A chegada dos espanhóis à América solucionou problemas, né, que atingiam diretamente a economia espanhola. Com o renascimento comercial, né, e o surgimento do mercantilismo, a Espanha tinha que buscar em outras regiões ouro e prata. E isso aí foi o que deu início, a gente já sabe, para que os espanhóis, né, adentrassem oceano adentro, né, realmente se entregassem às grandes navegações. Como vimos, né, durante o século XV e o século XVI, o metalismo foi a base da economia espanhola, que via no acúmulo de metais preciosos, né, requisitos para se consolidar como força política na Europa. Já nas viagens iniciais de Cristóvão Colombo foram descobertas as primeiras minas de ouro na região das Antilhas. Depois foi a grande mina de Potosí, né, no Alto Peru, basicamente composta de prata. A colonização passou então a ser a solução para os espanhóis. A busca por ouro e prata fez com que os espanhóis dizimassem, né, metade das populações, metade das civilizações que já existiam na América. A gente já está cansado de saber disso. E que os espanhóis, enfim, os europeus chegaram, né, e se apossaram de tudo que aqui existia. Com a consolidação da extração mineral, tecnologias foram criadas, né, desenvolvidas para aumentar a produção, chegando às regiões cada vez mais distantes e profundas. Nesse sentido, era necessário estabelecer estruturas de administração, unificando-se as relações econômicas e políticas para que a coroa espanhola exercesse controle sobre as colônias. Assim foram criados repartimentos conhecidos também como mita ou catequio, né? Encomiendas ou haciendas, né? Que vem de origem propriamente espanhola, né? Essas palavras. Então, galera, a gente tem aí o exercício para que vocês possam estar realizando, beleza? Ficam sendo aí as páginas 208, 209 e 210, beleza? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, galera!